Saudações, leitores e seguidores do Boletim da Liberdade. Meu nome é Lucas Berlanza e essa é mais uma entrevista especial para o nosso site. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com ele, que é ativista, radialista e assume o desafio de presidir nessa nova fase o Livres, agora como movimento suprapartidário. Paulo Gontijo, muito obrigado por ter aceito conversar conosco. Lucas, é um prazer estar aqui, sou fã do Boletim da Liberdade. E vamos embora, vamos bater esse papo, porque eu acho que vai ser muito bacana. Essa primeira pergunta, já se concentrando nesse desafio que você tem de assumir esse novo estágio do Livres, o leitor do Boletim acompanhou a ebulição da mudança de fase, quando o Livres deixou de ser uma corrente interna do PSL, a partir da chegada do Jair Bolsonaro no partido, e anunciou que não teria mais o objetivo de se tornar um partido político, mas que seria então um movimento suprapartidário. Como é que foi aceitar, assumir esse desafio nessa fase de mudança? Como é que foi essa mudança do propósito do Livres? Como é que se processou tudo isso? Essa mudança ela aconteceu por uma necessidade de reposicionamento. Só recapitulando, né? No final do ano passado a gente tinha um projeto de renovação, vamos dizer assim, de virada de chave do PSL, na qual a gente traria uma bancada, já estava acordada, de 10 deputados, seria finalmente uma bancada assumidamente de centro-direita liberal, e esse projeto foi abortado pela entrada do Bolsonaro no partido, pelo acordo dele com o Luciano Bivar, enfim. Uma questão que já foi muito debatida nos jornais, acho que não precisa também entrar tanto no detalhe. O fato é que, quando isso aconteceu, a gente teve um desafio que era, a gente tinha um projeto político eleitoral lá atrás. A gente tinha vários pré-candidatos, vários núcleos estaduais, a gente estava em 12 estados, a gente estava comandando 12 estados, a gente tinha 268 núcleos municipais espalhados pelo país. Tudo isso com organização partidária, com vida própria. Como é que você pega essa energia e você não dispersa ela? Né? E como é que você faz isso num cenário no Brasil onde, criar um partido é custoso, complicado, não daria tempo de fazer isso para eleição, e você tem uma questão de cenários locais onde nenhum partido, pelo que a nossa experiência mostrou, ia comportar o grupo do Livres inteiro. Se o Livres entrasse todo no Novo, era complicado. Em estados onde o Novo não estava disposto a abrir núcleo, tem estados onde a política do Novo é um pouco mais à direita do posicionamento do Livres, um pouco mais reacionária, tem estados onde é mais liberal. Então, tem estados onde o PPS se mostrou uma boa casa. E aí foi uma coisa que a gente entendeu, assim, que o cenário político partidário é muito confuso, muito particular em cada estado, e nenhum contexto desses permitiria que o Livres entrasse em bloco. E para além disso, a gente começou a entender o seguinte: a gente tem aqui a oportunidade de se libertar da maior razão de descrédito em relação ao nosso projeto, que era o fato de a gente estar num partido como o PSL. Como é que a gente faz isso? Vamos nos reposicionar como um movimento político suprapartidário. Significa que a gente não vai criar um partido, significa que a gente tem que recriar o nosso modus operandi. E foi muito interessante porque acabou sendo uma espécie de uma bênção disfarçada para a gente. Se no primeiro momento foi muito cansativo e foi um processo que a gente se desgastou muito, né, pessoalmente e tal, acabou virando um processo muito interessante porque a gente incorporou muita gente do movimento liberal, a gente acabou virando uma opção pluripartidária, a gente abriu um processo de pré-associação onde a gente filiou mais de 1.000 pessoas na associação, e isso está permitindo que a gente tenha gás para fazer a parte burocrática, terminar o CNPJ, organizar a equipe. E foi muito interessante, porque com isso a gente conseguiu atrair nomes excelentes. Hoje não tem um movimento político que tenha colaboração de gente como Ricardo Paes de Barros, como Samuel Pessoa, como Pércio Arida, como Helena Landau. E você tem um monte de pensadores liberais modernos que estão colaborando com a gente porque gostam do projeto e não tem a trava de, isso é um partido político. Eu tenho um cacique lá na frente. Então isso foi... a gente acabou atravessando o fogo, mas se tornou melhor ao longo desse processo. Mas essa decisão foi rápida, decidir que seria um movimento suprapartidário? Não. Vocês chegaram a cogitar outras possibilidades? A gente cogitou todas as possibilidades que você pode imaginar. Vamos para um partido só? Vamos para 2 partidos? A gente conversou muito internamente e foi um processo de escutar os estados. Então, acho que o meu primeiro desafio, quando eu assumi isso lá em janeiro, foi tentar escutar todo mundo, que é difícil. Por tempo, por ser uma atividade voluntária, uma série de coisas, mas vamos lá. Então, entendendo todo mundo, você começa a ver
o xadrez, o perfil de cada estado. Quer dizer, o Livres é uma espécie de frente ampla liberal. A gente tem estados com perfis diferentes. Entender essa diferença toda que une a gente foi o que foi permitindo que a gente entendesse qual era o caminho que a gente podia trilhar. Então, foi um processo que demorou um mês e pouco. Menos de um mês, na verdade, foi no final de janeiro, mas assim, quase um mês. E foi um processo de amadurecimento, de entendimento, e falou assim, bom, a nossa alternativa mais viável é essa. Foi ótimo também de ter estabelecido uma data para fazer um anúncio. Porque se a gente falar o seguinte, vamos abrir um seminário, vamos discutir o que a gente é, a gente ia ficar 8 meses, 6 meses, 1 ano discutindo o que a gente é, e não ia virar nada no final das contas. Então a gente, um pouco princípios de gestão, estabeleceu uma meta, estabeleceu um prazo, estabeleceu os responsáveis, e aí a coisa acabou tendo que andar e funcionou. Bom, Paulo, então, passado o desafio, feita a decisão, agora vamos falar do Livres hoje, como ele está agora. Você chegou a comentar sobre a filiação de mais de 1.000 pessoas, né, ao movimento, e também, depois de anunciar que seria uma associação suprapartidária, o Livres lançou uma série de projetos. Vocês já anunciaram o plano de adesão, podcast, conselho acadêmico, né, os vários nomes que você chegou a comentar alguns aqui. Então, eu queria que você explicasse para o nosso espectador que está assistindo essa entrevista agora, como é que o novo Livres, esse Livres suprapartidário, como é que ele vai somar para a divulgação das ideias da liberdade no Brasil e quais seriam os benefícios de hoje alguém gastar dinheiro se filiando, acreditando nesse projeto? Tá ótimo. Excelente pergunta. O Livres vai trabalhar hoje em 2 vertentes importantes. A primeira é produção de conhecimento e a outra na verdade, 3 vertentes. Tem uma parte que é quase que um meio, mas é importante. Então, produção de conhecimento com conselho acadêmico, né? Criação de paper, propostas de políticas públicas, a gente já tinha na antiga Fundação Índigo cardápio de políticas públicas, então o desenvolvimento de ideias, né? Debate. E isso vai alimentar uma parte fundamental que é a formação de liderança. A parte de formação de lideranças é muito importante frisar, não é formação de lideranças eleitorais, é formação de lideranças políticas. Seja empreendedor social, seja um cara que quer se candidatar, não importa. A gente sai do plano partidário e passa para o plano de formação. Então você tem ação política com gente formada, você tem ideias e você tem uma coisa que a gente achava que era a maior lacuna do ecossistema liberal, que é uma coisa que a gente está começando a implementar agora, que são projetos sociais. Né? Projetos onde a gente de fato coloque a mão na massa para colocar as ideias liberais em prática. Então, assim, o Embaixadores das EIs, que era um projeto de criação de lideranças, que a gente já fazia no Recife, e as EIs, para quem não sabe, são as zonas especiais de interesse social, né? São áreas de DH baixo do Recife. A gente quer transformar esse projeto num projeto nacional. Carla Falcão trabalhava nisso? Carla Falcão trabalhava nisso, era a líder e coordenadora desse projeto. Agora a gente quer nacionalizar ele. Tem um projeto que a gente está começando a trabalhar com o Matheus, que é uma liderança nossa de Roraima, de adaptação e de, vamos dizer assim, capacitação de refugiados da Venezuela. É fundamental, a esquerda abandona os refugiados da Venezuela, os caras estão fugindo do socialismo do século XXI, daquele desastre, e a gente tem a oportunidade, né, de incorporar esses caras na economia brasileira. Então, vamos fazer um projeto para eles. Então, a gente está começando a definir a linha de projetos sociais agora. Isso depende um pouco de financiamento, então a gente está organizando o desenho deles, começando a bater na porta de financiador. Tem essa parte de conteúdo, e a parte de conteúdo, né, do conhecimento gerado pelo comitê acadêmico, pelo conselho acadêmico, ela é uma parte de conteúdo que a gente está tentando ao máximo pulverizar e traduzir para outras linguagens. Podcast é uma forma de fazer isso. O nosso Facebook ele já tem há muito tempo uma pegada mais pop, que é importante também. E aí a gente vai começando a estudar que linhas de conteúdo a gente vai soltando. E o Mano Ferreira está tendo um trabalho danado, assim, coitado, está dormindo muito pouco e trabalhando muito, mas a gente está fazendo muita coisa, isso é muito bom. A Fundação Índigo, para quem não se lembra, era a fundação na época em que o Livres ainda era uma corrente interna do PSL. A equipe permanece a mesma, o Diogo Costa, o pessoal continua lá trabalhando? Não, o Diogo hoje coordena o plano de governo do João Moedo. Então ele está no conselho do Livres, ele participa ativamente do Livres, mas ele não toca o dia a dia da fundação. A gente apresentou o novo diretor, que é o Magno Cal, que está fazendo já um trabalho espetacular, é outro que está dormindo muito pouco, que veio para preencher essa lacuna. O Mano Ferreira continua cuidando da comunicação. A Helena Landau é presidente do conselho. Então a gente tem um timaço aí cuidando das frentes do Livre.
Bom, Paulo, agora sobre princípios, né? À medida que o Livres foi se popularizando, é normal que surjam contestações e críticas. Então é bom que fique bem pontuado. Quais nós podemos dizer que são efetivamente as pautas fundamentais do Livres e o que é ser livre por inteiro, como costuma dizer o slogan do movimento? Tá, então eu vou começar pelo final, né? Ser livre por inteiro, que a gente costuma dizer, é você não entender a liberdade como restrita a uma das esferas da sua vida, né? Tanto econômica, quanto comportamental, quanto política. Então não vale defender liberdade de gênero, liberdade de comportamento, mas ser anti-mercado, né? Não vale ser só pró-mercado, mas na hora de falar de liberdade comportamental, pedir para o Estado ir lá interferir no comportamento do outro. Então o que a gente tem como princípio norteador, o que a gente chama de liberdade por inteiro, é exatamente isso, assim, é não ficar compartimentalizando a liberdade em pequenos segmentos e pegar os que nos interessam e esquecer os outros e deixar, né, a reboque. Então isso é uma coisa que eu acho importante. Outra coisa é quais são as pautas efetivas do livro. A gente tem algumas pautas muito claras e a gente não quer se restringir especificamente a elas. Acho que tem incorporação de novas pautas que vão vindo, mas assim, na área econômica tem um leque gigantesco de pautas, né? Desde empreendedorismo, liberalismo popular, então como é que a gente oferece soluções liberais para problemas do dia a dia da população. A gente tem internacionalização da economia no Brasil, redução de carga tributária, simplificação, enfim, tem uma agenda gigante. Na área comportamental, a gente tem algumas coisas. Primeiro, cultura, né? Então, assim, defender e mostrar ícones da cultura que defendam a liberdade é uma coisa fundamental. A gente, no último podcast, por exemplo, fala do Philip Roth, a gente traz símbolos, músicas, artistas, pessoas que se manifestam a favor da liberdade, criam um ambiente cultural liberal. Liberdades civis. Então, por exemplo, a gente fala de adoção, que é uma questão extremamente burocratizada, e que é uma pauta que os conservadores, por acaso, não falam tanto assim, porque é uma pauta que acaba caindo muito para os grupos LGBT, mas são constituições de família. Então, liberdade para você criar a família que você quiser, né? Liberdade efetiva. Direitos civis. Né? Então, assim, existem grupos que não têm determinados direitos civis que outros grupos têm no país. Né? Então, temos que defendê-los. Política de segurança é importante. E a gente debate a descriminalização de maconha, a gente fala da questão das políticas de drogas do país, porque a gente entende que a política de segurança é uma política de segurança que não está funcionando. Né? Basta você olhar os indicadores de segurança de qualquer grande capital ou uma parte das cidades do país, você vai ver o desastre que é a nossa política de segurança. Então, eu acho que isso é uma amostra, né? Não é o nosso limite, mas que diz que mostra o quanto a gente se preocupa desde liberdade civil, liberdade de expressão, a própria ideia de fazer um trabalho com refugiados da Venezuela tem um peso muito simbólico de fazer uma ação humanitária com gente que é vítima direta das consequências reais do socialismo do século XXI. São várias frentes de batalha. E o que é que alguém do Livres não pode de jeito nenhum defender? Não pode usar a camisa do Che Guevara, não brincando. Não pode, principalmente... Bom, primeiro como uma associação, vamos deixar isso bem claro. Né? A gente não quer exercer uma função policialesca sobre a fala dos outros. Né? Então, é claro que existem algumas divergências que vão naturalmente surgir. Então, tem espaço para essa discussão sobre vários temas. Tem gente dentro do Livres, por exemplo, embora isso não seja uma posição do Livres, que defende cotas raciais porque entende que são uma ferramenta temporária e válida. Eu, particularmente, discordo, mas existe o espaço para esse tipo de opinião se manifestar. O que a gente não tolera é estatismo, intervencionismo, ataques à democracia, falta de... Bom, tem uma outra coisa importante, assim, falta de respeito e civilidade nas discussões é fundamental também. Né? A gente não tolera discriminação racial, as coisas que estão muito claramente definidas no nosso Código Penal. A gente não defende nenhum tipo de descumprimento à lei. A gente não... Então, tem limites que são éticos e legais, primeiro, e tem limites ideológicos. Né? Dentro dos limites ideológicos, claramente, a gente tenta, um pouco como o Boletim da Liberdade, contemplar o ecossistema liberal como um todo. E a gente tem muito claramente para a gente que a gente só vai ter mudanças graduais no país.
A gente não tem pretensões revolucionárias, a gente está aqui para influenciar o debate político. A gente está aqui para fazer pequenas batalhas se transformarem em vitórias que vão ter grandes repercussões. Mas são pequenas batalhas que você vai travando no dia a dia. Então acho que esse é para encerrar o modus operandi do livro. Bom, Paulo, agora olhando para o futuro não tão distante, nós estamos aí às vésperas de uma grande eleição no país, e embora vocês não sejam mais uma corrente interna de um partido, as lideranças do Livres, obviamente, estão se formando, pelo menos algumas, para concorrerem a cargos, para disputar as eleições. Nessa nova fase, com essa nova identidade do Livres, como é que vai ser a relação do movimento com os membros que serão candidatos? Que tipo de apoio, se haverá apoio, que tipo de apoio vai existir? Bom, a gente não pode dar apoio financeiro, né? Tem uma série de restrições da legislação eleitoral que a gente tem muito cuidado para cumprir. A gente não quer ter nenhum tipo de problema legal com isso, nem de respeitar, né, as leis do nosso país. O que a gente vai dar de apoio, na verdade, é o apoio que a gente dá para os nossos associados de uma forma geral, né? Formação, a gente vai promover debates, a gente vai, se isso gerar visibilidade para candidatos, ótimo. Mas o que a gente está fazendo é cumprindo a nossa missão como movimento político. A gente vai fazer cursos de formação, a gente vai fazer ações políticas que defendam as pautas do Livre. Então, vou te dar um exemplo, chopp sem imposto. É uma ação que o Livre está fazendo, ponto. Não tem a cara de nenhuma liderança, não tem pedido de voto, não é campanha eleitoral. É uma ação política marcada muito claramente por uma pauta, por um dia especial, por uma questão que é uma questão nacional. Agora, as lideranças do Livres vão aparecendo conforme elas forem capazes de fazer coisas mais eficazes, que atraiam mais gente, que criem mais sentido de presença e de participação de grupos maiores. É política. Se isso vai se transformar depois em benefícios eleitorais ou não, não cabe a gente. Bom, então falamos do Livres, passado, presente, futuro. Agora vamos falar do Paulo Gontijo. Vamos falar do Paulo Gontijo. Você, além de ser agora o presidente do Livres, você foi membro fundador do Instituto Milênio. Eu fui, na verdade, funcionário número 2 da casa. Fiquei 2 anos no Instituto Millennium. Ganhei uma bolsa do Instituto Ling, fui para Georgetown. E aí, quando eu saí, me convidaram para ficar no conselho, onde eu estou até hoje. Então, sim, eu sou um dos liberais da Kombi, lá de trás. O Instituto veio lá, foi fundado em 2005. Então, ele é um dos pioneiros dessa nova fase de emergência de think tanks, de movimentos liberais no país. De lá para cá, dessa fundação até hoje, o que é que você vê que avançou em termos do debate público em direção às ideias liberais e como é que você se situa ideologicamente? Tá, vamos lá. Eu acho que tem uma explosão do movimento liberal, né? Naquela época, o Instituto Millennium era um dos poucos. O Instituto Liberal estava numa certa fase de, vou dizer decadência, mas de se encontrando como nova vocação. Depois ele mudou de posicionamento algumas vezes. O Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul era talvez o grande bastião dos encontros liberais, era onde tudo acontecia. Mas existia uma certa vergonha das ideias liberais, existia um certo problema com isso, e principalmente não tinha nenhum apelo para a juventude. Eu acho que tem uma conjunção de um monte de fatores aí. O governo PT foi muito bom para os movimentos liberais, no final das contas, mas tem um trabalho de formiguinha que um monte de gente foi plantando semente e que começou, em algum momento, a dar frutos. Então, o Instituto Millennium, por um lado, o Hélio Beltrão, por outro, o Instituto de Estudos Empresariais. Você tem um ecossistema, como vocês gostam muito de falar no Boletim da Liberdade, que cresceu, né? E isso é uma coisa que a esquerda já fazia muito bem. Se você olha para a esquerda com PT, CUT, Fundação Perseu Abramo, movimentos culturais, eles são muito bons de criar ecossistemas políticos. Eu acho que a gente aprendeu tarde, mas aprendeu bem. E eu acho que isso foi muito, muito positivo. Então, assim, lá atrás, na época do Millennium, a gente tinha um site com disparos de newsletter, começou a fazer evento, começou a entender como discutir alguns temas, fazer alguns golaços. A gente fez, por exemplo, eu participei dessa organização, a palestra do Douglas North, Prêmio Nobel de Economia na PUC. Eu não sei quantos prêmios Nobel de Economia foram falar na PUC, mas eu acho que foram poucos. Então, você tinha uma ação muito específica ali, que foi crescendo. Hoje
está muito conectado com as redes sociais, o milênio. Acho que o avanço das redes sociais e das telecomunicações como um todo no país ajudaram muito também os liberais a se conectar. E aí, para mim, o melhor sinal disso é a profusão de clubes liberais que estão aparecendo. Né? São pessoas que estão se juntando para debater as ideias liberais, e isso é fantástico. Acho que ainda faltam algumas peças nesse tabuleiro que a gente tenta preencher no Livres. Então, a parte de projetos, a parte efetiva de colocar a mão na massa, vamos dizer assim, a nova fronteira das ações liberais, eu acho. Eu me coloco como um liberal. Eu não gosto muito de etiquetas, então acho que eu sou liberal, eu não gosto de ser rotulado. Eu tenho uma formação razoavelmente pouco ortodoxa em tudo na minha vida, inclusive no liberalismo. Então, não sei, eu sou um liberal hayekista, institucionalista. Eu gosto muito do Douglas North, eu gosto muito de instituições como uma forma de pensar a liberdade. Direito, legislação e liberdade do Hayek foi uma das coisas que me ajudou a formar meu pensamento. Quando eu era adolescente, eu li os textos do indivíduo, comecei a ler Olavo. A minha formação é uma formação que passou por conservadorismo, liberalismo, e hoje eu tento, como figura política e como pessoa que está se lançando pré-candidato, a pensar em mim como, vamos dizer, um liberal popular. Alguém que quer transformar o liberalismo numa coisa mais popular. Alguém que olha quais são as soluções liberais para os problemas que a gente tem. E eu acho que é uma coisa que a gente pecou muito no debate político ao longo de muitos anos, quando a gente restringia as ideias liberais à macroeconomia. A gente falava de taxas de juros, de crescimento econômico, e nesse campo a gente sempre foi imbatível. Mas a gente sempre foi incapaz de traduzir as ideias liberais para as pessoas que pisam na lama para chegar em casa, para as pessoas que estão na fila do posto de saúde. Né? A gente sempre teve muita incompetência na hora de chegar na população e falar assim, cara, se a gente privatizar a SEDAI, a gente não está pensando no lucro da empresa, mas a gente está pensando principalmente na expansão da rede de saneamento de esgoto, por exemplo. Esses saltos de transformar isso numa proposta política efetiva, eu acho que é a coisa que mais me move hoje, né? Essa tradução do ideário para ação. Bom, então você já adiantou a nossa última pergunta. Nós vamos falar sobre você como político, né, como pré-candidato. Você já anunciou a sua pré-candidatura a deputado estadual no Rio de Janeiro, filiado ao PPS, aqui do Estado. Então, além de presidir o Livres, você também, como pré-candidato, você também participa de organizações de renovação política, como o Agora e o Renova BR. Isso. Por que você quer ser candidato? Primeira pergunta. E também, como é que você enxerga que esses movimentos de renovação política, como o Agora e o Renova, o que eles agregam às candidaturas, e particularmente à sua? Tá. Em relação aos movimentos de renovação política, eu vou começar por eles. Cada um tem uma função muito específica. Então, o Renova, ele é um curso de formação, mais do que tudo. Né? Ele é um lugar onde você aprende como fazer crowdfunding, você aprende sobre temas de Brasil, você tem a possibilidade de estudar reforma da Previdência sob a perspectiva de um Jambiage, ter aula com o Marcos Lisboa, você está em contato com gente muito boa, seja mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, não importa, mas você está lá com gente que faz, que conhece, que está debatendo o país. Então isso eu acho o que mais me move no Renova. O Agora é um movimento razoavelmente, não vou dizer difuso, mas assim, plural de renovação, não é um movimento liberal, claramente, mas ele é um movimento que tem uma agenda comum que eu acho convergente, que eu acho importante. Né? As contas públicas têm que estar em dia, empreendedorismo tem que ser fomentado, então tem pautas ali que são importantes, e é um movimento de gente que já participou da vida pública, gente academicamente muito bem formada. É um lugar onde eu me desafio, onde eu conheço gente diferente, gente um pouco mais próxima, e onde é um espaço de troca de alto nível, né? Que foge desse bate-bola, dessa briga rasteira de internets, enfim, de redes sociais. Falando da minha candidatura, da minha pré-candidatura, para ser preciso, eu pretendo me lançar candidato a deputado estadual, olhando para a LERJ, primeiro, um ponto que eu acho fundamental. Não existe um deputado estadual liberal no Rio de Janeiro. A LERJ tem 70 deputados, ela é o templo do fisiologismo. A gente achou que alguns ali podiam ser. Na hora de votar a privatização, a gente vê muito claramente quem é e quem não é. Mas eu acho que tem que ter um deputado liberal. Tem que ter alguém que audite as contas do governo, que berre muito forte quando quiserem destruir as contas públicas como fizeram, né? Que fique olhando para aumento de gasto com lupa
e que tenha uma visão de trazer crescimento econômico para o Estado através da diminuição das barreiras criadas pelo próprio Estado. Então, como é que a gente desburocratiza, como é que a gente transforma o ICMS do Rio numa coisa razoável, que as pessoas minimamente consigam empreender com um mínimo de segurança jurídica, né? E como é que a gente usa isso para as vocações do Rio florescerem. O Rio é um estado que tem vocações claras, turismo, economia criativa, é um estado com um alto índice de empreendedorismo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, parando de atrapalhar. Então, assim, eu quero ser aquela pessoa que está dentro da LERJ fazendo o Estado parando de atrapalhar os empreendedores o tempo todo. Então agora, Paulo, para a gente terminar a nossa entrevista, a gente gostaria de te desafiar para um bate-rebate, um pinga-fogo, perguntas curtas, respostas de preferência também curtas. Vamos lá. Bem? Dentro do possível, o desafio está aceito, seria o mais breve possível. Vamos ver o que vem aí. Vamos lá. Autor liberal que mais te marcou? Hayek. Maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil? São tantos. Acho que o maior problema do Brasil hoje é o corporativismo. Maior problema do Rio de Janeiro? O problema do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o corporativismo. Porte de arma ou legalização da maconha? Um outro. Legalização da maconha. Israel ou Palestina? Paz entre os dois? Trump ou Obama? essa talvez é a mais difícil de todas. Ron Paul. Marina Silva ou Jair Bolsonaro? Marina Silva. Geraldo Alckmin ou Jair Bolsonaro? Geraldo Alckmin. Quem você acha que será o próximo presidente do Brasil? Não tenho a menor ideia. Nem um chutinho? Quem eu acho que vai ser o próximo presidente do Brasil? De forma nenhuma eu me endosso, tá? Mas eu acho que vai ser a Marina. Obrigado pela entrevista, Paulo. Se você gostou dessa entrevista, mais uma da nossa série no Boletim, você quer ver mais conteúdos desse tipo, por favor, dê uma força ao nosso site, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente, até a próxima.